Convido os amados a abrirmos a palavra do nosso Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segundo Coríntios 5, 10. Amém? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queremos pensar nesta noite com os irmãos sobre o tema manifestos diante do tribunal de Cristo. Meus queridos e amados, esse texto, esse versículo, encerra o texto do qual pregamos a semana passada, falando sobre a visão que gera transformação. Paulo começa falando sobre as coisas eternas, sobre o edifício eterno que Deus tem preparado para nós. E aí no versículo 9, Paulo fecha aquela parte falando das coisas eternas. Paulo diz que temos o propósito de agradar a Deus, o propósito de vivermos de maneira que agrade ao Senhor. E aí Paulo estava preparando o nosso coração, o coração da igreja, para esse próximo versículo, quando ele fala a respeito do tribunal de Cristo. O que significa tribunal de Cristo? Qual o significado desse tribunal? A palavra tribunal aqui é a palavra bema. E a palavra grega bema tem o sentido de plataforma onde as autoridades julgam as pessoas. É uma plataforma de julgamento. Mas essa plataforma de julgamento não se trata em relação à igreja de um julgamento com respeito à eternidade. E eu já explico sobre isso, não é? Paulo não está dizendo que nós seremos, como igreja, julgados a respeito da salvação, a respeito da eternidade. Aqui, esse julgamento que Paulo está tratando diz respeito à premiação. Portanto, essa palavra bema também significa lugar de premiação. Paulo não está falando aqui de salvação porque ele está falando de obra. Ele está falando que seremos julgados conforme as nossas obras. Portanto, não é para salvação. Lá em Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo já havia afirmado que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o assunto aqui não pode ser salvação. Eu digo isso, irmãos, porque alguns defendem essa ideia. Alguns defendem a ideia de que esse julgamento aqui é o mesmo julgamento do Apocalipse, que a gente chama de grande trono branco, GTB. E nós percebemos claramente que é um julgamento distinto, é um outro julgamento específico. Aquele julgamento do grande trono branco é o julgamento para as nações que rejeitaram Jesus. É o julgamento dos perdidos. E aqui, nesse texto, o julgamento é dos salvos, é da igreja. Muito bem, o que será avaliado nesse bema, nesse tribunal de Cristo? O que será avaliado? Quando está dizendo aí que todos nós vamos comparecer, obviamente, Paulo está dizendo que a igreja vai comparecer. E quando Paulo está dizendo que a igreja vai comparecer, não são os bancos, nem o prédio, não é a instituição, mas é cada um dos cristãos, cada um dos salvos vão comparecer diante desse tribunal de Cristo. E o que será avaliado nesse tribunal? Primeiro, as obras feitas no corpo. As obras feitas no corpo.
Meus queridos e amados irmãos, Deus não cobra de nós aquilo que Ele não nos deu. Paulo está falando aqui de uma avaliação de obras. Que obras são essas? Deus não nos chamou aqui para nada. Deus não te chama para nada. Não existe ninguém que possa dizer que não serve para nada. Isso é mentira do diabo. Todos nós somos úteis nas mãos de Deus. E aí a gente tem Jesus contando parábolas, como a parábola dos talentos, a parábola daqueles empregados, lavradores que foram chamados, né? Uns foram chamados desde o raiar do dia, estavam lá trabalhando, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 da tarde, já na última hora. E a gente fica pensando diante daquele texto, mas o que o Senhor quer dizer com aquilo? Quando os trabalhadores veem o Senhor chamar primeiro aquele da última hora, aquele que começou a trabalhar às 5, só trabalhou 1 hora, e aí entrega um X talento, que é valor monetário, entrega para aquela pessoa o seu dia de trabalho, toma aqui. Então, aquele que trabalhou o dia inteiro está pensando o quê? Bem, aquele lá recebeu 1, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou receber 8, 10. Não é isso? Vou receber muito mais que ele. Mas, a surpresa, quando o Senhor chega e paga o mesmo valor ajustado. E nós vamos compreender que esse julgamento aqui, o julgamento do Bema, do lugar de premiação, é um julgamento individual, e o julgamento de Jesus não diz respeito em relação ao outro. Jesus não vai julgar aqui comparando com o outro. Percebem, amados? É cada pessoa no seu perfil. Jesus não está preocupado ou pensando na quantidade como nós, não é? Senão nós pastores, que somos pastores de pequenas igrejas numericamente, falando, a gente olha assim e fala, puxa vida, por que aquele lá vai ter um galardãozão muito maior que o meu? Aquele outro que pastoreia a igreja de milhares de pessoas, aquele evangelista que ganhou tantos milhares numa cruzada. Isso é comparação do homem. O homem vê dessa forma, não é? Aquele que é muito, está muito à frente, aquele que... E a gente é assim também. Não sei porquê, mas a gente tem uma tendência de escutar um pouquinho mais aquele que você ouve pela internet do que o seu pastor presencial. Porque aquele tem nome. Aquele é teólogo, famoso. O de cá não tem nome, não está exposto, não está na mídia. Deus não faz essa comparação. O julgamento de Deus é baseado naquilo que Ele te deu. É baseado na fidelidade. É baseado naquilo que você fez com aquilo que Ele te deu. Com o talento que Ele te deu, o que você fez com esse talento? Portanto, Deus não está vendo quantidade, Deus está vendo fidelidade. Deus também está vendo intenções do coração. Então, o que será avaliado no Bema? O que será avaliado no tribunal de Cristo? As obras que nós fazemos, as intenções do nosso coração, por que fazemos, a fidelidade com que fazemos, quer dizer, dentro do que Deus me deu, até que ponto eu sou fiel, dentro dos dons que Deus te deu, até que ponto você é fiel, até que ponto está negligenciando o uso dos dons e das oportunidades que nós temos. É isso que isso que está em foco no tribunal de Cristo. Então, o tribunal é um lugar de prêmio, de julgamento das nossas obras. Mas veja só, por ser um lugar de prêmio, não pense que é só alegria. Nesse lugar de premiação, nesse pódio, nesse tribunal de Cristo, Ele apura o que dá galardão e o que não dá. Como vai ser esse julgamento? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 até o versículo 15, lá na primeira carta, o apóstolo Paulo está falando que as obras da igreja,
vai ser julgada como que pelo fogo. Ele diz: as obras de vocês passarão pelo fogo, e as obras que forem de palha vai queimar, mas as obras que forem de metais preciosos vai se purificar, vão permanecer, vai lapidar, vai apurar. Então Paulo usa essa simbologia, uma linguagem figurada, né? Obviamente a gente não pode imaginar as nossas obras passando lá numa fornalha, né? Mas figurativamente Paulo está dizendo: você vai ser testado naquilo que você fez. Por que fez? Com que fidelidade fez? Você foi realmente fiel ou negligenciou? Então, meus irmãos, nessa prova de fogo, existem obras verdadeiras e essas vão permanecer. As obras verdadeiras que vão permanecer, elas geram recompensas. E as obras superficiais são aquelas que não vão permanecer e que vai gerar a perda de recompensas. Quais são as características do tribunal de Cristo? É a pergunta que nós fazemos. Nós já vimos o que ele é, o que vai acontecer ali, não é? E quais são as características desse tribunal? Primeiro, o tribunal de Cristo tem como característica o comparecimento perante Cristo, comparecimento perante Cristo. Há uma versão, a versão mais antiga, diz aí no início do versículo, na nossa versão NVI diz: pois todos nós devemos comparecer. Na versão antiga diz: haveremos de ser manifestos. Nesse sentido, a versão mais antiga, isso retrata um pouco mais o original. Porque a palavra grega, comparecer ou manifesto, é essa. É de realmente ser manifesto. Esse comparecimento não é meramente um comparecimento. É que nós seremos manifestados diante do tribunal de Cristo. Bem, se nós seremos manifestados diante do tribunal, temos que ter consciência de que Ele, Cristo, é o juiz desse tribunal. E eu fico imaginando, irmãos, toda vez que eu chego diante desse texto, eu não vou dizer que eu tenho medo, eu não tenho medo, por quê? Deve ter medo aquele que não liga para a vida que vive, mesmo chamando cristão. Mas se nós temos uma vida diligente na presença do Senhor, se nós temos uma vida de santidade, se nós temos uma vida de comunhão, né? Como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, se nós temos uma vida de predisposição de estar com Deus, de agradar ao Senhor, nós não vamos temer o tribunal e nem vamos nos assustar, sabe por quê? Porque Ele está nos avisando. Há 2000 anos atrás o Senhor nos avisou. Então ninguém pode chegar diante dele lá como que pego de calças curtas, né? De surpresa. Diz: não, está avisado, está na palavra. Já sabemos que vamos prestar contas da nossa vida para Deus. E aí, diante dessa palavra, eu chego à conclusão, irmãos, que para o verdadeiro crente não existe aquela expressão: eu não devo satisfações a ninguém. Esqueça isso, ou esqueça de ser crente. Está cheio de crente topetudo por aí, que diz por aí que não deve satisfação a ninguém. Esquece que você é crente, então. Porque não é o que a Bíblia diz. Paulo é claro aqui, que nós temos sim que prestar contas a Jesus. E se Jesus é ninguém, então não é crente. Então não é convertido. Jesus faz parte da nossa vida. Jesus é onisciente, onipresente. Ele conhece tudo.
Ele sabe das intenções que há em nosso coração, e Ele é o juiz do bema. Nesse tribunal, é Ele quem vai julgar. Olha só, diante de quem nós vamos estar presentes. E aqui, como eu disse, esse julgamento, vou falar um pouquinho mais sobre isso, é para todos nós, mas é para cada um. Eu quero focar aqui, primeiramente, quem é esse juiz. E aí, diante do juiz, irmãos, não adianta aquela famosa desculpa esfarrapada que a gente dá. Desculpa esfarrapada a gente dá para o pastor, para a liderança, para quem quer que seja dos homens. Ah, pastor, eu não faço isso porque não tenho jeito para isso. Não tenho ou estou me omitindo de fazer. Percebe, irmãos? Não é para o pastor realmente que os irmãos têm que dar satisfação. Quem acha que tem que dar satisfação para o pastor, ou simplesmente para a igreja, se esquecendo de que a primeira satisfação é para Jesus, está fora. Está fora da medida. Está fora do padrão. Pastor não é patrão, nem superintendente de empresa, né? A Bíblia diz que nós somos supervisores da alma das ovelhas, orientadores, aqueles que guiam o rebanho. Mas não é o papel do pastor tomar prestação de contas, não é o pastor que está no trono. Quem está no trono é Jesus. E aí eu fico imaginando, né? Pensando no texto lá de 1 Coríntios, que Paulo diz que as obras passarão pelo fogo, eu me lembro alguém que já referendou-se, dizendo assim, ainda que eu chegue chamuscadinho, eu quero é chegar. Falo, quer chegar? Não importa que seja de mãos vazias, quer chegar diante do tribunal de Jesus para passar vergonha? Não. Eu acho que eu tenho que querer um pouco mais. Não basta chegar lá. É preciso ter um pouquinho de coisas nas mãos para apresentar para Jesus. Irmãos, a verdade é que uma reflexão que faço a respeito da vida, do mundo, da maneira das pessoas, a grande maioria das pessoas que rejeitam a ideia de um Cristo que é Deus, a grande maioria das pessoas que rejeitam e nos rotulam apenas como religiosos, na verdade, o que elas estão fazendo é fugindo dessa questão. Fugindo, tentando enganá-las a si mesmo, que não existe eternidade. Não existe. Esse negócio de céu e inferno foram conceitos que os religiosos inventaram, porque o homem não quer prestar contas a ninguém. A ideia do mundo, das pessoas que paira, é que eu posso viver conforme der na cabeça. Puxei uma expressão agora lá dos anos 80, né? Até mais para trás. Isso vem lá do movimento hippie, vou viver conforme der na cabeça. Mas tem uma música antiga que falava isso, né? Da pessoa que pensa viver conforme der na cabeça. Mas o mundo não é assim. A vida não é assim. E diante de Jesus também não será assim. Ele estará lá sentadinho no trono, sentado no trono, pedindo contas a cada um daqueles que se dizem cristãos, a cada um dos salvos. Aliás, meus queridos, nesse julgamento aqui só chega salvo. Esse camarada que está na carteirinha da igreja lá e não é salvo, está fora. Esse está para o segundo julgamento do Apocalipse. Aqui Paulo está falando de gente salva, gente convertida. Portanto, gente salva, gente convertida, gente preparada para ir para o céu, antes de entrar no céu, passa pelo juiz. E não nos esqueçamos nunca que quem determina os padrões,
quem determina as regras não somos nós. Quando comparecermos perante Jesus, Ele já está com as regras prontas. Já está tudo determinado, padronizado por Ele. Sabe aonde a parte que me treme nessa hora, irmãos? A parte que treme e geme dentro de mim, é que os padrões de Jesus, eles são elevados. Ele não negocia. Ele não flexibiliza nada. Nada é flexibilizado por Jesus nos seus padrões. E eu falo, papai, tem misericórdia. Porque os teus padrões... Sabe onde é que a gente começa a se habilitar para estar lá? Exatamente quando você, diante dele, começa com essa postura. Papai, Senhor, tem misericórdia. Quando eu digo, Senhor, tem misericórdia, eu estou reconhecendo que não há nada em mim que possa me capacitar, me habilitar, para que eu esteja lá. Eu dependo dele, eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Senhor. Mas eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor me capacitou para fazer. Então, a primeira característica do tribunal de Cristo é que esse Cristo está lá como juiz e nós vamos sermos manifestos diante dele. Sabe aqueles maus pensamentos que a gente cultiva? Não é o que a gente tem. Isso é diferente. Diferente. Mau pensamento todo ser humano tem, porque é decaído, né? É depravado. O pecado está em nós. Mas todo aquele pensamento pecaminoso que eu cultivei, aquele ódio que eu cultivei, aquela coisa que gerou o pecado e eu fiquei ali ruminando. Essa palavra manifesto grega vai pôr as claras. Fala, ai Senhor, tem misericórdia. Se você é tão bonzinho, como eu tenho dito, que só pecou 3 vezes no dia e só 1000 por ano, ah, mas eu pedi perdão, pastor. Pedimos perdão, mas tem tantos que não pedimos. E tem outros que também não deixamos, e nem mudamos também. Mas não é só isso, de julgar pecados. Está falando aqui de obra, de serviço, de trabalho, de atos, ações, ou omissões. Isso nos leva a pensar e a querer fazer mais. Nós vivemos diante de um tempo e de uma geração de crentes. Crentes que pagam para fazer e não fazem o que tem que fazer. Essa é a verdade, irmãos. A gente vai nas reuniões da associação. Na boa parte das reuniões da associação, embora sejam convocados todos os crentes, mas quem estão lá? 20 homens, uns 20 pastores. Quem representa a igreja tal, está lá, eu represento, só o pastor. Claro. Isso é remunerado, né? Isso tem que ir. Mas a filosofia está assim, irmãos. O pensamento nosso muitas vezes está assim. Não expomos, mas pensamos. Tem lá o irmão enfermo, o pastor que vai visitar, né? A obrigação é do pastor visitar. Tem lá gente para discipular, vai o pastor. Ele tem a obrigação de fazer. Nós pagamos ele para fazer. Pensando de todo tipo, tamanho de igreja, é assim. As grandes igrejas que têm equipe pastoral, os remunerados que vão. Mas, diante do juiz, ponto número 2, diante do juiz, Paulo diz, todos nós
compareceremos. Epa! Será que a minha Bíblia diz assim, todos os obreiros comparecerão, todos os pastores remunerados comparecerão, todos nós compareceremos. E lá essa ideia é fortalecida em Romanos capítulo 14, versículos de 10 a 12, quando Paulo aborda novamente, só que lá ele usa tribunal de Deus. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E aí depois ele diz, cada um. Então o julgamento ele não é coletivo. Quando a gente está lá no trabalho da gente, você já participou de uma chamada coletiva? Chamada não é de chamar, é de dar dura mesmo. Já? Acontece alguma coisa e sobra para todo mundo. E a lapada vem. Aí, aquele que realmente falhou, que aprontou, sei lá o quê, sai meio, vai com todo mundo. Mas depois o chefe fala assim, depois da chamadona geral, ele vai assim de mansinho no fulano e fala assim, fulano, dá um pulinho na minha sala. Irmãos, tem uma coisa interessante como esse efeito ele reflete na vida da igreja. Durante todos esses meus anos pastorais, toda vez que eu chego no irmão, digo assim, irmão, podemos conversar? Vem comigo no gabinete. E aí? Fala, a pessoa fica assim, fica assado. Por quê? O homem chamou lá. O homem chamou para dar bronca. Muitas vezes não é, Às vezes não é. Quando é no coletivo, passa. Mas aqui, Paulo está dizendo, a coletividade, é porque ele está especificando. Esse todos nós, ele está falando primeiro, gente, igreja, todos nós crentes vamos chegar lá. Mas logo em seguida, lá em Romanos, ele diz assim, cada um, para deixar bem claro. Todos nós vamos, viu? Mas é cada um. É um por um. É tete a tete. Eu fico pensando no momento que Pedro ficou tete a tete com Jesus. Ai, meu Deus. Foi a hora que ele caiu em si, Meus irmãos, que coisa, hein? Eu tete a tete com Jesus. Você vai estar frente a frente com ele. E aí eu fico imaginando a voz meiga, suave, porém firme de Jesus, dizendo assim, Belvino, chega para cá. Se aproxima, meu servo. Opa! Então, o julgamento aqui, o bema, irmãos, o tribunal de Cristo, é para Jesus julgar cada pessoa, cada crente individualmente. Nós vamos ser manifestos, cada um individualmente. E em terceiro lugar, será um julgamento recompensador. Recompensador. Estamos pensando nessas características. Não perca isso de vista. Seremos manifestos, o juiz é ele, Jesus. Eu serei julgado individualmente, as minhas obras serão julgadas, tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer. Jesus não vai me cobrar porque eu não toco instrumento, porque eu não tenho habilidade. Jesus não vai me cobrar porque eu não puxo louvor aqui, porque eu sou péssimo nisso. Mas Jesus vai me cobrar nas minhas falhas ao ensinar, porque Ele me deu o dom de ensinar. Se Ele deu o dom, Ele vai cobrar. Ele capacitou para isso. Nas minhas falhas, como pastor, Ele vai me cobrar. Porque Ele me chamou para isso. Ele vocacionou para isso. Então, tudo isso vai ser manifesto diante do tribunal de Jesus. E aí, nesse momento de julgamento, de manifestação, aí então haverá o lugar para as recompensas. E aí eu vou para
Lucas 18, 28 em diante, e outros textos também, Mateus e Marcos também fala. Quando os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir, né? Camarada, já viram como é que é? Já viu quando você está numa empresa prestando serviço, você fica sempre aquela meia hora a mais, uma hora a mais e tudo mais, né? Mas aí, meu filho, o dia que tu é mandado embora, a única coisa que a gente chega diante do advogado, ele só fala assim para a gente: fala aí para mim, fala tudo que você fazia, vai. Qual era o seu horário? Interessante que alguns anos atrás eu soube disso em relação à igreja. Membro da igreja, uma pessoa membro da igreja, que era registrado lá pela igreja, sei lá, trabalhava, prestava serviço lá, chegou, buscou um advogado, e o advogado começou a fazer esse interrogatório, né? Ó, quantas horas você trabalhava lá? Ah, tinha dia de reunião lá que saía às 10, mas você ficava até o final, ficava, fechava, abria, fazia isso, fazia aquilo, fazia não sei o que mais. Aí uma advogada crente lá, membro dessa igreja, falou: pastor, sabe o que aconteceu? A reserva que eles estavam fazendo lá para construir, tiveram que pagar toda a indenização. Mas na empresa também. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque no mundo secular aqui, né, no mundo das relações, essas coisas acontecem. Acontecem mesmo. Por quê? Porque são méritos que a pessoa acumula. Entendeu, irmãos? E a lei está aí para proteger. Então, o que o advogado faz é só aplicar a lei. Fala assim: e onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que, às vezes, como crente, a gente vai com um pacotão também. Opa, eu estou tranquilo do tribunal de Jesus. Ó, Jesus, está aqui o pacote. Mas mais do que isso, antes de chegar nesse pacote do tribunal, o que os apóstolos perguntaram para Jesus? Senhor, não é? Esses aí, ó, esse aí não quer nem saber, não é? O Senhor falou assim que é difícil o rico entrar no céu, que tem que renunciar, isso e aquilo. Senhor, mas nós largamos tudo para te servir. O que eu ganho nisso? O que é que eu ganho com isso? Irmãos, Jesus tinha que ter paciência, né? Jesus amorosamente diz a eles o quê? Ninguém que tenha deixado, mas olha só, irmãos, olha só. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, tudo. Ou seja, ninguém que tenha priorizado na vida, é isso que ele quer dizer. Não é deixar literal, é prioridade. Ninguém que tenha priorizado o reino sai de mãos vazias, porque meu Pai é justo. Que coisa linda, hein? Os irmãos pensam que como será a eternidade? Vamos tudo para o céu bonito, tudo do mesmo jeito. Jesus diz: ninguém não vai ganhar 100 vezes nessa vida e a vida eterna. E a vida eterna. Então, irmãos, a questão não é só onde eu passarei a eternidade, é como eu passarei a eternidade. Na presença do Senhor. Como é que vai ser isso? Eu não sei, irmãos. Se no reino do Senhor, se na Nova Jerusalém, se lá vai ter prefeito, governador, presidente, Câmara Municipal, não sei, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que nós nos assentaremos em 12 tronos, ele fala isso para os apóstolos: vocês se assentarão em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. A eternidade é qualquer coisa, é? Nada é qualquer coisa para Deus. Por que será que Jesus diz assim: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te constituirei? Será que ele está falando das posses dessa vida?
Será que ele está falando dos funções, dos cargos que você vai galgar nessa vida? Jesus está falando da eternidade. Isso significa que nós receberemos responsabilidades na eternidade. E a partir de maio aí, da primeira quarta-feira de maio, quando nós voltarmos com o estudo bíblico também nos cultos de quarta, voltaremos. E aí eu vou começar a falar sobre os galardões. O que a Bíblia nos ensina sobre galardões, e eles estão lá. Então aqui, meus queridos, o tribunal de Cristo será um lugar de julgamento recompensador. Lá no tribunal de Cristo, ou eu ganho recompensas, ou eu perco recompensas. Percebe? E à luz de tudo isso, à luz do tribunal de Cristo, eu encerro aqui a nossa reflexão com a pergunta: como nós temos vivido o nosso cristianismo? Como é que vivemos a vida cristã? É muito importante, porque a nossa vida cotidiana determinará como será o julgamento das nossas obras perante Jesus. Importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Cada ato, cada fato, cada pensamento, cada coisa que nós fazemos vale muito para Deus. É por isso que nós não temos o direito de achar que nós não valemos nada para Deus. É por isso que não temos o direito de achar que aquilo que nós fazemos no reino de Deus não representa nada. E é por isso que eu, particularmente, não tenho um pingo de sentimento de inferioridade perto de colegas que pastoreiam multidões. Sabe por quê? Porque o que Jesus está requerendo de nós, dentro do que Ele te deu, qual é a fidelidade que você tem para com Ele? Qual é a fidelidade? Quanto tempo você emprega na obra, no reino, fazendo as coisas? Como nós estamos vivendo, irmãos? Isso me preocupa nesse tempo presente. Esse tempo presente me preocupa com muitos crentes. A forma que encaram a vida. Qual foi a última vez que você ouviu falar nesse tema? Não se prega isso nas igrejas. Assim como não se prega a volta de Jesus. Porque parece que esse mundo está atrativo, multicores. E o que vamos assistindo é os crentes vivendo cada vez mais. Meu professor de teologia, 36 anos atrás, mais 38 anos atrás, lá naquele tempo, ele falava uma expressão muito interessante. Ele dizia assim: a impressão que eu tenho, era um americano, né? A impressão que tenho é que os crentes estão na linha limítrofe que se pode viver, experimentar as coisas do mundo sem perder a boquinha de cá da salvação. Aquele flerte com o mundo. Sabe até onde eu posso chegar? Já viram como algumas pessoas vivem assim? Muitos casamentos se desfazem por causa disso. As pessoas que vivem aventuradamente, né? Na linha do limite, sempre flertando, né? Tem algumas pessoas que só vivem nessa caminhada aí, nessa pegada, como diz a moçada, né? Flerta até quando a pessoa se envolve com o outro, ele cai fora. Pumba! É a vida do flerte.
espiritualmente, às vezes a gente pode também flertar com o mundo, até onde dá, até o limite que dá. Mas isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, quando eu penso no tribunal de Cristo, a minha vida é dirigida por esse tribunal. Ai, meu Deus. Vamos prestar contas daquilo que nós fazemos. Para vocês que nos acompanham aí à distância, fica essa pergunta para mim, para o irmão e para vocês. Como é que eu tenho vivido, hein? Como é que é a minha vida cristã? Qual é a minha filosofia? Né? Ninguém tem nada com isso? Olha, termino como eu comecei aqui. Se você pensar que ninguém tem nada com isso, provavelmente você não é convertido. Porque tem. Tem. Não é? Eu, primeiramente, tenho compromisso com Jesus Cristo. Tenho compromisso com Ele, sim. E não posso envergonhar Ele. Tenho que fazer tudo para não envergonhá-lo. Infelizmente, muitas vezes se envergonha, mas tenho que lutar para não envergonhar. Então, número 1, tenho compromisso com Jesus. Número 2, tenho compromisso com a Igreja de Cristo. Onde eu chegar no mundo inteiro, seja aqui no Japão, na Europa, na África, onde eu chegar, eu sou cristão. Eu faço parte do corpo de Jesus. E terceiro, eu tenho compromisso com uma denominação. Isso significa que eu tenho convicções e procuro viver essas convicções. Quarto e último lugar, já cheguei em 4, hein? Tenho com Deus, com Jesus, tenho com a igreja dele, tenho com a minha denominação e tenho compromisso com a minha igreja local. Sou membro da igreja, primeira igreja batista em Caiabu. Eu tenho o dever de honrar ela. Eu tenho o dever de honrar a minha igreja, o nome da minha igreja, porque eu tenho compromisso com esse povo. Eu não sou ninguém aqui não, irmãos. Eu não moro aqui, mas eu tenho certeza que quando eu passo, muita gente já diz, o pastor da igreja batista. E sou feliz por ser assim. Falo, não, eu sou uma figura pública, eu não sou privado. E aí eu tenho que tomar cuidado. Como eu ando, como eu falo, como eu me coloco, não é? Por quê? Porque eu sou parte da PIB de Caiabu. Sou parte da Igreja de Cristo. Sou servo de Cristo e do Deus Altíssimo. Então, nada de dizer que eu não sou ninguém. Nada de dizer que ninguém tem nada com isso. Tem sim. Eu faço parte desse corpo de Cristo. Sou feliz por isso. Porque nenhum ser humano que não tenha para quem prestar contas pode dizer que é feliz. Não existe isso. Libertinagem não é liberdade. Todos nós precisamos prestar contas. E Jesus vai cobrar de nós a prestação de contas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe. Sejamos bem manifestos diante do tribunal de Cristo. Amém? Então, logo em breve, no início de maio, aí a partir de maio, vamos falar. Né? O que vai acontecer nessa premiação desse tribunal? Coisa mais linda é o estudo dos galardões. Ver o que Deus tem preparado para nós. É por isso que Paulo fala assim, né? As tribulações momentâneas dessa vida não se compara com a glória que nos espera. A coisa é boa demais. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, palavra de alerta, de advertência, palavra certa e que se cumpre. Um dia vamos nos encontrar, Jesus. Um dia vamos estar tete a tete, frente a frente com o Senhor no teu tribunal. Tu és o justo juiz, tu és o justo juiz. Tem misericórdia de nós, nos capacita cada dia
Nos capacita, Senhor, para que possamos realmente viver de maneira digna do que o Senhor requer de nós. Oh, conduz a tua igreja, meu Pai. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos grandemente em nome de Jesus. Amém.